Uma boa noite a todos. Hoje são dia 14/2/2021, são 2h28 da manhã. Por causa dessa pandemia, me ocorreu em fazer este vídeo para falar um pouco sobre as crenças que as pessoas têm na medicina. E lembrar alguns fatos que ocorreram. Primeiro, na Segunda Guerra Mundial, havia um médico que pertencia à SS nazista, que era o Dr. Joseph Mengele, também conhecido como Anjo da Morte, né? Era a alcunha carinhosa que ele recebeu, pois quando chegavam novos lotes por tratar assim, de pessoas em caminhões ou em vagões de trens, nos campos de concentração, era ele que fazia a primeira seleção e decidia quem viveria e quem morreria. E algumas dessas pessoas eram escolhidas por ele para serem cobaias de seus experimentos, que eram as coisas mais abomináveis que um homem poderia fazer, quanto mais um médico que presta juramento de proteger a vida, de tratar as doenças. Ele escolhia entre as suas vítimas muitas mulheres grávidas, ciganos, judeus, mas as suas vítimas preferidas eram os irmãos gêmeos. Ele fazia as maiores barbáries com eles. Algumas vezes ele inoculava agentes patógenos como do hepatite C e outras doenças desse tipo em um deles, para ver como seria a reação deles, como se comportaria que foi inoculado, que foi contaminado, em relação ao que ainda não tinha em seu corpo esse agente que causaria uma doença infecciosa. Dentre outras coisas, ele queria purificar as raças, né? Então ele acreditava que através dos gêmeos seria um meio não sei qual é o termo popular, de produzir uma nova população na Terra através dos gêmeos, pois se sabe que quem tem a genética de gêmeo tem grande chance de ter filhos gêmeos. Então ele às vezes obrigava gêmeos do sexo masculino a copularem com gêmeos do sexo feminino, e em caso de casais de gêmeos ele fazia um copular com o outro. Mas eu acho que das barbáries que ele fazia com essas pessoas, o que mais se destaca, a coisa mais horrível, era o tal que eram os siameses artificiais. Ele queria produzir irmãos siameses artificiais. Vocês sabem que irmãos siameses são gêmeos que nascem com o corpo de um unido ao do outro, às vezes apenas pela pele, às vezes por membros, dividem membros, e em alguns casos mais críticos chegam até a dividir o mesmo órgão. E ele fazia isso, ele suturava os gêmeos uns nos outros e os unia. E isso ele acabava produzindo dores atrozes nas pessoas, e que acabavam morrendo com infecção e necrose de tecidos.
Tem um outro caso de um médico e um psiquiatra ou psicanalista americano, que é o professor Dr. John Money. Eu não vou falar muito dele, porque não tem muito material aqui, mas ele foi praticamente o homem que inventou a ideologia de gênero. Também num caso, coincidentemente, com gêmeos, um casal americano, que agora eu não vou lembrar o nome, mas eu vou procurar pesquisar esse assunto. Eu tenho, na verdade, material. Eu vou trazer o nome da família, dos gêmeos. O casal teve dois meninos gêmeos, mas parece, não se tem certeza, que no momento do parto, um deles foi mutilado e perdeu o seu órgão sexual, né? Os dois eram masculinos. Então esse doutor teve uma bela ideia de transformar um deles em uma menina. Então fez uma cirurgia nas suas genitálias, transformando, entre aspas, um genital masculino em feminino. E aí tentou tratar esse rapaz como se fosse uma menina. Mas ele sofria muito durante a vida, ficou profundamente depressivo. E eu sei que, resumindo a história, em um dado momento da vida, cometeu suicídio. Eu trouxe esse caso aqui, não é para criticar a medicina, pois é uma ciência muito importante. A medicina é feita para tratar as pessoas, mas é só para deixar um alerta que as pessoas não devem acreditar em tudo, devem analisar o que vê, devem tirar conclusões próprias, não apenas receber informação e aceitar tudo calado. Nós somos pessoas inteligentes, Deus nos fez inteligentes para que a gente cresça, né? Para que a gente nos desenvolva como seres, como espíritos, como pessoas. E não é através da fé, da crença calada, que nós vamos crescer. Os próprios entidades de ensino muitas vezes servem para nos podar, né? Nos doutrinar. O livre pensamento deve partir da gente. Nós temos que analisar o mundo, ao invés de receber tudo de um guru, de um professor. Então é isso. Uma boa noite, fiquemos todos com Deus. E aí, no próximo vídeo, eu vou tratar desse médico aí, desse professor, doutor John Money. Aguardem. Muito obrigado. Quem gostou do vídeo, por favor, se puder deixar o seu like aí. Eu não tenho intuito de crescer e aparecer, mas simplesmente para que o vídeo possa ser mais divulgado. Muito obrigado.